Não foi fácil, né? Foi muito complicado. Então, eu tomei a decisão, não com minha força, né? Eu creio que o Espírito Santo ali me ajudou, lógico, e eu consegui obedecer aquilo que o Senhor estava determinando para minha vida naquele momento, que não era o que eu queria, mas eu resolvi confiar. Abacuque esperou e Deus respondeu. Mas a resposta de Deus não foi do jeito que Abacuque esperava. Você já passou por isso? Já esteve orando e querendo uma resposta de Deus, e quando essa resposta chegou, não era o que você esperava, do jeito que você esperava. Isso aconteceu comigo há 32 anos atrás. Deixa eu te contar um pouco dessa história na minha vida, que se encaixa exatamente nessa passagem sobre a questão de que a resposta de Deus muitas vezes é diferente daquilo que a gente espera. Então, eu estava no momento ali, retornando para a presença do Senhor, e estava com 20 anos de idade, ali no primeiro amor, voltou com o Senhor, tá ali buscando constantemente, orando, jejuando, né? Indo para a vigília, buscando a presença de Deus mesmo, querendo realmente, né, respostas de Deus, ajustar as coisas ali com o Senhor. E Deus também trabalhando e nos tratando e tirando aquilo, né, que tá ali, que não agrada a Ele. Então, foram muitas coisas. E eu estava no relacionamento desde os 16 anos de idade. E aí, quando eu me voltei para o Senhor, tudo ficou muito conturbado. Mas uma das respostas que Deus deu para mim, né, que foi totalmente o contrário do que eu queria no momento, foi com relação àquele relacionamento. E aí eu tive meu primeiro filho, eu tava com 21 anos. E quando eu tava grávida do meu segundo filho, né, ainda nesse relacionamento, mas não era um relacionamento que existia um compromisso, que era do jeito realmente ali que eu sonhava que fosse, mas quando a gente faz as coisas também fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, a gente faz as nossas escolhas, então a gente tem consequências. Mas, independente de tudo, eu não queria sair daquele relacionamento, né? Queria manter aquilo ali. Era uma coisa que eu vivia na casa da minha mãe, ele vivia na casa da mãe dele, e eu já tinha um bebê, e aí já estava grávida de outro, né? E quando eu estava ali com 7 meses de gestação do meu segundo filho, então Deus, ele veio com a resposta, né? Só que uma resposta ali, ó, você tem que abrir mão desse relacionamento, né? Porque se eu não abrisse mão daquele relacionamento, o que iria me custar iria ser muito mais caro e muito mais dolorido, vamos dizer assim. Não foi fácil, né? Foi muito complicado, mas eu resolvi, né? Eu decidi, eu tomei a decisão ali, quando a gente viu no vídeo anterior, né? Que Abacuque, ele tomou a decisão de ficar na torre de vigia para ver o que era que Deus ia falar para ele. Então, eu tomei a decisão, não com minha força, né? Eu creio que o Espírito Santo ali me ajudou, lógico, e eu consegui obedecer aquilo que o Senhor estava determinando para minha vida naquele momento, que não era o que eu queria, mas eu resolvi confiar. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre é melhor, sempre é perfeita, e Ele sabe o que faz, né? A gente não sabe, a gente só vê o momento, mas o Senhor, Ele vê o amanhã. Então, eu abri mão daquele relacionamento, né? Por obediência a Deus. Não que eu quisesse abrir mão, mas por obediência. E Deus, ele tratou, né? Ele mudou os sentimentos, ele tratou. E lá na frente, né? Depois de 7, 8 anos, Deus, ele me honrou. E hoje eu estou numa posição, né? Totalmente diferente. O Senhor me deu um esposo, me deu uma casa, né? Estruturou minha família, me deu mais uma filha. Então, tudo que Deus faz realmente é maravilhoso. Então, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a resposta dele não é o que a gente quer naquele momento, mas nós temos que confiar que é o melhor para nós. E Abacuque, ali naquele contexto, ele pede por justiça. Ele pediu que Deus fizesse algo, né? No meio de toda aquela situação ali que ele estava vivenciando ali naquela nação. E quando Deus fala, aí Abacuque ficou ainda mais confuso. Às vezes a gente ora e a gente espera uma resposta específica,
no nosso tempo, né? Do jeito ali, de uma forma que faça sentido pra gente. Só que Deus, ele vê além do que nós vemos. E isso mexe com a nossa fé. Porque, claro, que é mais fácil a gente confiar quando a gente entende. Então, Abacuque, ele entende que Deus continua sendo justo, mesmo quando seus caminhos não fazem sentido naquele momento. Realmente, porque lá atrás, naquele momento, para mim não fazia sentido abandonar aquele relacionamento. Para mim, eu queria, né, ficar, eu queria que desse certo, eu queria que tivesse uma história, mas Deus sabia lá na frente que não era o que não ia ser bom para mim aquilo. E nisso tudo aqui, né, há uma grande verdade. Fé não é confiar só quando tudo se encaixa. Fé é continuar confiando mesmo quando a resposta de Deus nos tira da nossa zona de conforto. E Deus, ele não explica tudo para Abacuque, mas ele mostra algo maior, que ele está no controle. Então Deus também não me explicou tudo naquele momento. Com o tempo eu fui entendendo, as coisas foram se encaixando, né? Mas ele me mostrou que ele está no controle. Talvez você esteja vivendo isso. Você orou e a resposta de Deus veio diferente. Ou talvez a resposta ainda não faça sentido. Se esse é o seu caso, lembre-se, Deus nunca responde errado. Ele responde com um propósito. Confiar em Deus também é aceitar não entender tudo. Se essa mensagem falou ao teu coração, deixa teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos quando saírem e compartilha essa mensagem com mais alguém. E já deixa aqui no comentário. Você já recebeu uma resposta diferente do que estava esperando da parte de Deus? Obrigada por assistir até aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo.